Pessoal, questão 205. Assinale em cada proposição se é verdadeiro ou falsa. Repara que em todas elas a base é a mesma, tá? Então, como a base é a mesma, a única coisa que a gente tem que se preocupar é com o logaritmando. Portanto, quanto maior for esse cara, maior é o resultado. Pensa assim, vamos pensar em alguns que têm resposta. Log de 125 na base 5 e log de 25 na base, de 25 na base 5. Aqui vai ser igual a x, aqui vai ser igual a y. 5 elevado a x é igual a 125. 5 elevado a y é igual a 25. Olha só, tem que ser um número maior, porque eu quero chegar no número maior, tá? Então, basta a gente ver qual é o maior logaritmando. Aqui o maior é o 3. Então, esse é o maior. Aqui é o 7, aqui é o 6, aqui é o 0,32, aqui é o 0,10, não, né? 0,9. Não cai na pegadinha. Aqui é o 3,5, 1/2. Aqui, 2/3 dá 0,666, enquanto 3/4 dá 0,75. Então, esse é maior. Raiz de 3 é maior. Aqui, 1 mais raiz de 2 é 1 e alguma coisa. Somado com 1, não passa de 6. Então, 6 é o maior. Agora, vamos ver as igualdades. Bom, segue a lógica do maior sendo maior se a nossa base for um número maior do que 1. Se ela for um número menor do que 1, ali entre 0 e 1, acaba funcionando o contrário, tá? Então, aqui, o 3, ele é o maior, a nossa base, né, é maior do que 1, então tá tudo certo. Então, segue a lógica. Maior, verdade. Aqui, a nossa base é o 3, tudo certo. Apontou para o maior, verdade. Aqui, apontou para o maior, apontou, só que a nossa base era 1/2, então tem que ser o contrário, portanto, se torna falso. Aqui, apontou para o maior? Não. O maior era esse, mas a nossa base aqui é um número menor do que 1, então tem que ser o contrário. Apontou para o contrário? Apontou, então, verdade. Aqui, apontou para o errado, né? A nossa base era um número maior do que 1? Sim, então continua sendo errado. Aqui, a nossa base é menor do que 1, então tem que apontar para o lado contrário. Apontou para o lado contrário? Não, então falso. Aqui a nossa base é 10, quando não aparece. Então é um número maior do que 1. Apontou para o lado certo? Não, então falso. Aqui, nossa base é um número menor do que 1, ou seja, tem que apontar para o lado contrário. Apontou para o lado contrário? Sim, então verdade. Aqui, a nossa base é maior do que 1, então tem que apontar para o lado certo. Apontou para o lado certo? Não, então falso. Nossa base aqui não é maior do que 1, porque raiz de 2 é 1 e alguma coisa, menos 1 vai dar 0, alguma coisa, então tem que apontar para o lado contrário, não apontou para o lado contrário, então é falsa. Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima. Um complemento quanto à base, quando a gente lida com a base entre 0 e 1, a gente está acabando lidando com o inverso, e aí o inverso acaba sendo o contrário, se ele é maior, se torna menor, né? Então, tipo, 5 e 4. O 5 é maior que 4. Agora, quando eu pego o inverso de 1 sobre 5, o inverso de 5 e o inverso do 4, esse carinha aqui é maior. Por isso que o sentido aqui do quem é maior e quem é menor acaba mudando quando é um número menor do que 1 e maior do que 0 na base.